Como você pode se comunicar com Deus? Daniel 9:3 diz: Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Num momento de aflição, de confusão, de indecisão, Daniel dirigiu-se a Deus e o fez através da oração. E é através da oração que você também, quando está num momento dramático de sua vida, em que precisa de orientação divina, pode se dirigir a Deus. Mas o que é uma oração? 1 Samuel 1:10 diz: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana queria ter um filho e não podia engravidar. Então um dia foi ao templo, ajoelhou-se, e o texto bíblico diz que com amargura de alma orou ao Senhor, abriu seu coração a Deus. E sabes, orar nada mais é do que abrir o coração a Deus, como a teu melhor amigo. Se você orar para pedir, pedir e pedir, em pouco tempo você vai se cansar de pedir. Orar mais do que pedir é abrir o coração a Deus, conversar com Ele como se Ele fosse teu melhor amigo. Mas Ele não sabe tudo. Ele não conhece tudo. Por que você tem que estar contando para Ele tudo o que acontece na tua vida? Claro que Ele sabe. Ele é Deus. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Mas quando você conta para Ele o que acontece em tua vida, não é para informar a Ele do que está acontecendo, mas para criar em você o sentido de dependência, de saber que você não está sozinho, que você tem um Deus todo-poderoso a seu lado. E o que pode conseguir uma oração sincera? Tiago 5:16 diz: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A súplica de um justo. Você então tem ideia das coisas que você pode conseguir através da oração? Acaso Deus não foi capaz de abrir o Mar Vermelho para o povo de Israel atravessar? Acaso Deus não tirou água da rocha em meio do deserto? Acaso Deus não fez cair maná dos céus? Não enviou um corvo levando comida para Elias? Ora, esse Deus é o Deus da Bíblia, é teu Deus. E por que não acontecem esses milagres na tua vida? Talvez porque você ainda não aprendeu a orar. Não aprendeu a abrir o coração a Deus. Porque a oração do justo pode fazer coisas inacreditáveis. Em nome de quem você deve orar? São João 14:13 diz: Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, quando você orar, tem que terminar dizendo: Senhor, tudo isto eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atende a Deus toda a oração. São Mateus 7:11 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que las pedirem. Há um pensamento profundo aqui, e é que Deus vai te dar tudo aquilo que te fizer bem. Ele nunca te dará, por mais que você o peça, algo que vai te criar tristeza, dor, algo que vai te destruir, que vai te machucar. Porque Deus é um pai. Às vezes o filho pequenino pede ao pai algo que o pai sabe que vai machucá-lo. Por exemplo, uma faca. Pai, dá-me esta faca, quero brincar com esta faca.
mas o pai sabe que a criança vai se machucar com a faca, então não atende esse pedido. Deus também faz a mesma coisa com você. Quando você pede algo que vai machucar você, por mais que você não entenda, Deus não dá isso para você, mas pode crer que Deus atende todas as orações. Às vezes diz sim, às vezes diz não, e às vezes diz espera um pouco, tenha um pouco de paciência. A orar é preciso confiar. Então, o que é fé? Hebreus 11, 1 e 6 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, fé é confiar em Deus. Quando você diz, eu tenho fé, está dizendo, eu confio em Deus. Quando você diz, eu já tive fé, está dizendo, eu já confiei em Deus. Hoje não confio mais. Porque fé nada mais é do que confiar em Deus. E como pode ser desenvolvida a fé? Romanos 10, 17 diz, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras palavras, quanto mais você ouve acerca da palavra de Deus e quanto mais você estuda a palavra de Deus, a sua confiança em Deus aumenta. Por quê? Porque através da oração e da Bíblia você está convivendo com Deus. E quando você convive com uma pessoa, passa a confiar nessa pessoa. E agora, depois de conhecer o poder da oração com fé, Deus espera que você ore várias vezes ao dia. Salmo 55, 17 diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Deus também espera que você fale com Ele sozinho em particular. Mateus 6, 6 diz, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus também espera que você peça coisas convenientes. Tiago 4, 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E finalmente, você precisa pedir com fé. Mateus 21, 22 afirma, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A década de 70 foi uma época turbulenta no Sudeste Asiático por causa da guerra no Vietnã e no Camboja. 2 jovens missionários acabados de sair da universidade chegaram ao Camboja para dar início a um novo trabalho missionário. Casámos e logo depois da lua de mel fomos para Phnom Penh, no Camboja. Foi o nosso primeiro campo missionário durante 5 anos, ou pelo menos assim pensávamos. Pusemos os pés neste edifício, que era suposto ser a nossa suíte de lua de mel. No primeiro andar havia salas de aula. No segundo andar havia mais salas de aula e a igreja. Depois, no terceiro andar, havia apartamentos para os 5 estudantes missionários que vieram da América para trabalhar aqui e ensinar inglês. Daí termos a placa na frente que dizia Centro de Língua Inglesa Adventista do Sétimo Dia. No quarto andar, tínhamos a varanda, logo acima da bandeira. E foi nesse lugar onde passámos muito tempo a orar, porque naqueles anos tínhamos apagões frequentes.
Durante o dia, podíamos ver caças-bombardeiros F-111 a descer rapidamente e depois subiam novamente. Depois, antes de subirem, podíamos ver os morteiros a serem disparados a partir do avião. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eles vinham em ondas. Por isso havia algumas campanhas militares. No topo do quarto andar, muitas vezes declamámos o Salmo 91. Não temerás o perigo de noite, nem a seta que voa de dia. Dissemos, Senhor, prometeste que não temeríamos os bombardeiros B-52 de dia e os morteiros que voam de noite. Os morteiros eram muito perigosos. E por isso disse à minha esposa que não tínhamos de nos preocupar com nada. Quando ouvimos o som, estamos bem. Quando não ouvimos o som, ou estamos vivos ou mortos. Só há estas duas opções. Por isso estávamos muito dependentes do Senhor, naquela varanda do quarto andar. Uma noite, ouvimos muitos morteiros a serem disparados na cidade. Por isso fomos ao quinto andar e podíamos ver que grande parte dos arredores de Phnom Penh estavam a arder. Então dissemos, é agora. É agora. Para onde olhássemos, estava tudo a arder. GT, Ivy e os estudantes missionários foram evacuados para o Vietnã, mas a história deles não acabou ali. Eles preparam-se para voltar ao Camboja e enfrentar novos desafios. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E nos levou a recomendar a Tito,
que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Bom dia a todos. Já não vinha aqui há um tempinho, não é? Mas estamos entre amigos. É verdade que nada mais saudável que é ser idoso. Aliás, já sei idoso aos 60 anos, eu já vou com quase 80, não é? E dizia eu, faz recordar aquela passagem do Salmo, creio que é no Salmo 90, que diz: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. E realmente, se nós olhássemos para trás, quantas coisas nós evitaríamos. Porque eu experimento coisas, não nos leva a lado nenhum, saímos vencidos e de pouco aproveita, é um facto. E é por isso, meus irmãos, que vinha com a ideia de falar de uma coisa. Sabem, aqueles que me conhecem, às vezes duvidem falar, ou melhor, fica assim, sem jeito, não é? Falar uma coisa mais cerebral ou um culto mais pastoral. Convenhamos que sou mais talhado para não para o pastoral, enfim, embora não seja difícil fazê-lo. Mas eu acho, meus irmãos, que há vertentes que estas duas vertentes devem se unir, devem ser casadas para que haja um desenvolvimento harmónico. E é verdade que nós viemos à igreja para carregar baterias espirituais. Mas também elas precisam de outro aspecto, que a palavra de Deus menciona e que nós devíamos tomar em consideração. Em primeiro lugar, vamos ler então vários textos, nomeadamente o primeiro, que se encontra na segunda carta aos Laodicenses, no capítulo 4 e no verso 6. Segunda carta aos Laodicenses, capítulo 4 e no verso 6, nós iremos ler o seguinte. Sabem que para um pastor há vários ruídos que eles amam. É de vez em quando um amém e o ruído da... Só que esse texto que acabei de dizer não existe. É só para vocês verem, não é? Apreciarmos. Uma coisa é nós conhecermos a palavra de Deus e outra coisa é só darmos pela coisa mais tarde. E andamos para lá e para cá e para lá e para cá e parece que não estamos muito habituados à palavra de Deus, parece, não é? Pronto, mas deram com o quê? Com o gato? E muito bem. Então, nós vamos ler agora o texto que é real no livro do profeta Oseias, no capítulo 4, no profeta Oseias, no capítulo 4 e no verso 6. Ora, diz aqui uma coisa importante, toda a palavra de Deus tem coisas importantes, e vemos que Deus tem uma contenda com o planeta, com o seu povo, com Israel. E nós somos o Israel de hoje.
incumbe-nos esta grande responsabilidade de dar-nos a conhecer a palavra de Deus. Porque é à luz desta palavra que muitos hipotecaram toda a sua vida. Porque a palavra de Deus tem duas conotações. Ou é o livro mais perigoso do mundo, ou é o livro mais santo do mundo. Mais santo porque queremos ter nele, no seu ensino, a vida eterna. Como disse Jesus. O mais perigoso, imagina que se for mentira. Temos andado todos enganados. Ora, eu penso que ele é o livro, obviamente, o mais santo do mundo, até porque é aquele best-seller que não há nada que o possa suplantar em termos de cópias, a Bíblia. Porque se lermos um Homero, se lermos um Virgílio, se lermos Platão, se lermos Aristóteles, por exemplo, são poucas cópias que nós temos em mão. Pouquíssimas. Nem chegam alguns às dezenas. Nem chegam. E, no entanto, a Bíblia são milhares de milhares, milhões de milhões. Mas é preciso que ela chegue até nós, que nos possa instruir, como vimos esta manhã, e muito bem, que o povo de Deus foi programado, como diz Isaías, foi projetado para glorificar, honrar o seu Criador, onde quer que se encontre. Ora, diz aqui Isaías, no capítulo 4, e no verso 6 em particular, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou muitos sermões. É isso que está aqui? Faltou-lhe conhecimento. Ora, e é interessante ver que esse conhecimento que foi a panágio da Igreja de Deus, a Igreja em particular, adventista do sétimo dia, considerada como o povo do livro. Hoje em dia, infelizmente, talvez já não somos tanto o povo do livro, infelizmente. Porque muitas coisas nos distraem, muitas coisas chamam e apelam a nossa atenção. Eu propus falar-vos hoje sobre um tema que é a verdade presente, com as diversas matizes que isso implica. Eu vou ler aqui uma pequena cábula que tenho aqui, quer nos primeiros escritos, quer no livro Evangelismo. Nos primeiros escritos temos aqui, na página 63, a serva do Senhor diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2300 dias, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista, mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar certeza do glorioso futuro. Estes tenho frequentemente visto que são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Na página, portanto, meus escritos, na página 63. E no livro de Evangelismo, na página 221, diz assim: o assunto do santuário e do juízo investigativo devem ser claramente compreendidos pelo povo de Deus. Ora, e é isso, meus irmãos, que antigamente nós éramos talvez conhecidos pelo sábado, pela reforma eventual da saúde. Hoje sabemos que há diversas igrejas que fazem isso. Mas há uma doutrina que nós somos únicos à face da terra, que é a doutrina do santuário. Ninguém a conhece como nós, ou como nós deveríamos conhecer.
E, meus irmãos, é verdade que Cristo morreu por mim na cruz. É. Mas não é verdade presente. É verdade que nós devemos olhar para muitos ensinos da palavra de Deus, ou para todos, é verdade. Mas nem todos são verdade presente. Quando digo verdade presente, digo hoje, 2019. Eu não sei se... Vamos para aqui o primeiro slide. Só tenho 2 slides para não vos cansar. O primeiro. Tem aqui. Pronto. É um slide... Vocês... Como é que vamos fazer? Podem sentar ali? Não vê? Sorry. Ok. Bom. Então, o que é que nós vemos aqui? Hã? Aqui. Está bom assim? Ok. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Vemos o santuário, como os irmãos conhecem. E curiosamente, o santuário, se nós não compreendemos o santuário, nós passamos ao lado do ministério de Jesus. Totalmente ao lado. Passamos ao lado, ou melhor, não compreendemos tão bem o livro de Daniel e Apocalipse, que são cruciais para este 2019, à beira de acontecimentos sérios a nível mundial, político e não só. Porque nunca se falou tanto na ecologia, e creio que o papado vai usar a ecologia para implantar, creio, o domingo, creio. E não estamos muito longe disso, basta só a ocasião. Porque, às vezes costumo dizer, se eu fosse da Greenpeace, ou da Quercus, ou da Giota, ou esses movimentos ecológicos em Portugal e mundial, eu se fosse cético, por isso é que eu sou cristão, porque sou cético, mas se fosse dito agnóstico, como alguns orgulhosamente querem ser tidos como tal, eu era cristão. Porque se eu ler aqui somente uma pequena... No capítulo 11 do livro do Apocalipse, se eu ler o capítulo 11 do Apocalipse, o que é que eu vejo? Vejo algo que é escrito no primeiro século. Falem bem, primeiro século. Onde a linguagem, a nível da história, não é? Havia armamento por todo o sítio, ou seja, desertificação. O que havia mais era terra, mas não havia pessoas para povoar essa terra. Com o problema que nós temos em Portugal hoje, não é? Com o interior. E diz aqui, no capítulo 11 do Apocalipse, diz aqui no verso 18, se quiséssemos ir a nível da teologia, iríamos ver que este verso 18 é o prelúdio, é a introdução daquilo que iríamos ver até o capítulo 22, desde o capítulo 12. E diz aqui estas algumas vertentes. Reparem, iraram-se as nações. Capítulo 12, capítulo 13 do Apocalipse. Veio o tempo da tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Dissemos aqui de manhã, não é? Há pouquinho que até quando, ó Deus, não julgas? Até quando? E essa é a preocupação do sexto selo, do livro do Apocalipse, no capítulo 6, e a partir do verso 10. Até quando tu não julgas? Até quando tu não nos vingas de tanta morte inocente? Até quando? Continuando. Tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e tempo de quê? De destruir os que destroem a terra. É estranho, não é? No século I, dizer-se uma coisa dessas. Só pode ser um livro inspirado. Tempo de destruir os que destroem a terra.
Eu, se fosse da Greenpeace, creio que pensaria 2 vezes. Bom, vemos aqui santuários, os irmãos conhecem isto. Ora, e o santuário tem a ver com as festas israelitas. Eu não sei se os irmãos conhecem, ou se lembram, conhecem, as festas israelitas, que são 7. As festas religiosas. Lembram-se delas? Temos a mais famosa, talvez a mais conhecida, que é a Páscoa, não é? São 7. Lembram-se quantas são? Quais, o nome delas? E as igrejas do Apocalipse também são 7, não são? Lembra-se o nome delas também? Well. Eu estou numa igreja adventista ou estou numa igreja... Meus irmãos, se nós não sabemos o que vimos, somos o quê? Não é? É fácil, as igrejas do Apocalipse são muito fáceis, não é? E ditas por ordem, não é? Lembram-se de alguma coisa que é especial? Lembram-se, há um programa de rádio que se chama TSF, não é? E que está radicado em Lisboa. Pronto, aí temos as 7 igrejas do Apocalipse. E por ordem. Especial é ESP, não é? E Éfeso, S Esmirna, P Pérgamo, TSF, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Lisboa, Laodiceia. Querem melhor que isso? É assim que se decora a palavra de Deus. É difícil. Não é para não. Bom, então temos 7 também festas que estão todas aqui. Ou seja, a Páscoa, o altar. A segunda, qual é que vem a seguir? Sem ser por ordem, vejam lá. Lembram-se de um primícias? 2. São 7. Ajudem-me lá. Está quente. São 7. Vocês sabem. Tabernáculos. 3. Não ouvi. Trombetas. Alguém disse trombetas? 4. Ázimos, já dissemos, não penso que não. 5. 6. Só falta uma. Já foi. Este é o primeiro pente à face da Terra, este. 5. Daí pente. Pentágono, não é? Pentecostes, não é? Por ordem nós temos o quê? Temos a Páscoa, temos aqui ázimos, primícias, lá dentro temos o Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, ou Kippurim, expiações e os tabernáculos quando vinha cá fora, depois do santuário purificado, com o bode de Azazel para o deserto. Muito bem. Ora, então, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui o santuário, não é? Reparem que aqui o artista não é teólogo, portanto, ele só sabe desenhar, mas não inventa, não é? Como iremos ver. Portanto, tem esta cor aqui, esta cor branca. Há toda a volta do santuário, que era a cor branca, que era a cor de linho.
E temos ali na porta, não é? O artista ali esqueceu-se. O que é que nós víamos? Se estivesse como deve ser, o linho continuava a unir a outra parte, era total branco. E estas coisas que estão ali penduradas, as cortinas, elas tinham 3 cores. Tinham o azul, a púrpura e o carmesim. E a quarta cor, se quisermos, que é o branco, que está por trás. Estão a ver? Para quê? Para que quando a pessoa, o penitente, entrava por lá, por isso é que se diz que o santuário é dividido em quantas partes? Não em 3, mas em 4. E 4 porquê? O que é o santuário sem o acampamento à volta, nas diversas tribos? Tem algum significado? Não tem. Não é? Portanto, é o acampamento, e aí representa Jesus como o cordeiro, não é? Puro. Temos a segunda parte, que é o pátio, representa Jesus como cordeiro imaculado. Temos a parte do santuário, aqui propriamente dito, o lugar santo, onde Jesus é intercessor. E, finalmente, onde o cordeiro, diversas fases do cordeiro, no lugar santíssimo, como veremos ver, em que Jesus é juiz, em que o cordeiro é juiz. Ora, e reparem que ele, ao entrar ali, na porta, o que é que ele via? Via as diversas cores. E porquê diversas cores? Porque as cores simbolizam alguma coisa. Tinha a cor azul, não é? Porque a cor azul, como sabem, significa transgressão de pecado. É a razão pela qual que os judeus usam, sempre usaram, não é? Um cinto com várias pendentes, se quisermos, de azul. Nós podemos ver isso no livro de Números, no capítulo 15, vemos para que é que eles usam um cinto? Ou porque é que Deus mandou usar um cinto? Querem ver? Vamos ver aqui no livro de Números. Diz aqui no livro de Números, no capítulo 15 e no verso 38, em particular. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, nas franjas das bordas porão um cordão de azul. E nas franjas vos estará para que os jais e vos lembreis de que todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis que todos os meus mandamentos e os façais santos sejais a vosso Deus. Reparem que o azul não só está ligado à palavra de Deus, aos mandamentos, como também ao mandamento que é aquele do adultério, que é o 7º mandamento, não é? Os irmãos sabem porque como é que se faz, escreve graficamente o 7? Como é que é? É assim, não é? Assim, faz assim, e que mais é? E tem um coisinho aqui no meio, não é? Porquê? Porque o 7º corta, está a ver? Não convém. Ora, reparem que é a mesma coisa que nós encontramos, por exemplo, se quisermos, em Apocalipse no capítulo 17, a partir do verso 5. Lembra-se que essa mulher prostituta estava vestida de várias cores, não é? E onde reparar que estava vestida de carmesim, estava vestida de púrpura, tinha a cor amarela que é o ouro, mas faltava-lhe uma cor, que é a cor azul. E essa mulher, que simboliza aquilo que nós sabemos, não tem a cor azul. Porquê? Porque simboliza a lei de Deus. E os homens, ao terem essas franjas
azuis, não é? Adultério. Porque se houvesse alguma coisa tipo Davi, o rei Davi, ao ver Batseba, não é? Quando ele fazia este gesto, um dia mais tarde, ou enfim, em qualquer altura mais tarde, o que é que fazia? A primeira coisa que ele tirava, o que era? E ao tirar o cinto, o que é que ele via? Via quê? A cor azul, não é? E o que é que o faria pensar? Pelo menos pensar 2 vezes antes de... Não é ver? Como Deus é sábio, não é? Como Deus é sábio. Ora, estão a ver, o homem ao entrar ali, ou a mulher a entrar ali, o penitente, o que é que fazia? Via as cores as quais ele prevaricou. Já era vergonhoso deixar o acampamento, vir com o cordeiro às costas para ali. Já viram, se nós víssemos alguém, víamos aqui o senhor ancião Celestino, com o cordeiro às costas dali até ali. O que é que nós diríamos? O que é que ele terá feito? Já viram a vergonha que era? Pois bem, ele, ao entrar, ele imolava o cordeiro, vamos supor que já estou aqui deste lado, faz conta, mas daquele lado, não é? Portanto, o sangue tem 2 funções. O sangue purifica e mancha. Mancha o santuário, porque era necessário limpá-lo lá atrás, no lugar santíssimo. Para a gente se entender, é como se ele viesse em janeiro e o lugar santíssimo só era liberto em dezembro. Estão a ver? Ora, e agora ele era liberto, podia sair outra vez para a sua tenda, livre como um cordeiro. Estão a ver? Mas o santuário ficava manchado. Mas é interessante, reparem, quando ele saía, não é? Ele entrava por ali, abria as cortinas de diversas cores e abria a branca, não é? Que é a justiça de Cristo, o linho. E quando ele saía, o que é que ele via? A primeira coisa que ele saía, qual era? Que cor é que ele via quando saía? O branco. Via, em primeiro lugar, a justiça de Cristo. E agora temos a Páscoa, simbolizada pelo altar do sacrifício. Cristo morreu, Cristo é a nossa Páscoa, disse Paulo, não é? É verdade que Cristo morreu por nós? Sim. Por nós pecadores? Sim. Mas é verdade presente? Não. E o protestantismo, meus irmãos, permanece aqui. Cristo morreu por mim, aleluia, eu estou salvo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Reparem que ainda estamos na primeira festa. Há que caminhar até ao lugar santíssimo. Há que caminhar até à 6ª festa, que é o dia das expiações. Mas o protestantismo, como não conhece nada disto, fica ali. Cristo morreu por mim. E o resto? A salvação só se dá no dia das expiações, não ali. Ali é o garante da nossa salvação, se quisermos. Porque o perdão de Deus, meus irmãos, quer nós queiramos, quer não, o perdão de Deus é revogável. Onde é que aprendemos isso? Na parábola de Jesus, naquele que via X talentos, que nunca os poderia pagar. O rei não perdoou, mas ele não perdoou a simples dívida que o outro devia. E o que é que o rei faz? Chama à sua presença e revoga o perdão que anteriormente lhe deu. Ou não é assim? Ora, temos a segunda festa, que é esta aqui, que vai o espaço que vai desde o altar até ao tanque, ou seja, os pães ázimos. Porquê é que são os pães ázimos? É a Páscoa. Eis no capítulo 12, é a Páscoa, celebrareis a Páscoa. Este passa a passar por cima de... Passar por cima de...
Mas a Páscoa é logo a seguir, tem, como dissemos, os pães ázimos. Porquê? Porquê que é os pães ázimos? Êxodo, no capítulo 16, tem lá esse capítulo 16 que fala na queda de uma coisa que não se conhecia, este manahu, ou seja, a queda do maná. Cada vez que fores à igreja desse nome, ires à igreja do que é isto. Essa é a expressão judaica. Cai do céu, o que é aquilo? Ora, esses pães ázimos, é interessante que mostra nessa festa de Êxodo 16, qual é a história que lá está? É apanho do maná, de segunda à sexta, segunda à quinta-feira. Se apanhássemos mais do que a comida que nós precisamos como família, o que é que acontecia ao maná? Cheirava mal e criava bicho. Mas na sexta-feira, para o sábado, que o sábado não existia, não é? A colheita era colhida em dobro e ela não se deteriorava, não é isso? Até quando não seguireis as minhas leis, não é? Estamos aí a falar muito antes do Êxodo 20, do Sinai. Porque a acusação que fazem é a lei só aparece no Sinai, não é? E aí já estamos a falar antes do Sinai, a transgressão da lei, não é? Ora, portanto, isso demonstra o quê? Demonstra o tempo que Jesus esteve na sepultura. Ázimos. Jesus morre aqui e desde aqui até à pia é os pães ázimos que estão ali prefigurados. Não há corrupção do corpo de Jesus. Não houve corrupção do maná de sexta para sábado. Porque Jesus morre numa sexta-feira, 14 de Nisan. Março, abril, nosso calendário. Ora, logo a seguir, o que é que nós encontramos aqui? Aqui tem um pormenor interessante. Lembram-se quando Jesus morre na cruz? Quando Jesus, no capítulo de Mateus, capítulo 27, quando ele diz está consumado, rendeu o Espírito. O que é que acontece? Quando Jesus diz isto, o que é que aconteceu ali perto? Em relação ao cemitério. Não é? O texto diz que se abriram as sepulturas, não é isso? E isso quer dizer o quê? Portanto, eu vou ler aqui, Mateus 27, diz aqui, Mateus 27, diz aqui no verso 50, Jesus rendeu o Espírito, verso 51, o véu do templo se abriu, de alto a baixo, e no verso 52 diz, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos que dormiam ressuscitaram. Claro que há aqui qualquer coisinha que falta aqui. Abriram-se os sepulcros, isso quer dizer o quê? Reparem que estamos na transição dos pães ázimos para as primícias. Não é? A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, fala nas primícias. Jesus, primícias dos que dormem. Portanto, se nós estamos aqui, não é? Nestes pães ázimos aqui, que simboliza a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, diz lá que houve lá qualquer coisa no cemitério. Não há uma ressurreição, isso só acontece no dia a seguir, no domingo, não é? Sábado Jesus descansa na sepultura, mas isto dá-se na sexta-feira. As sepulturas mexem-se, algumas. O que é que Jesus está a cumprir? Sem os judeus saberem, sem se aperceberem disso, embora todos os anos fizessem a mesma coisa, o que Jesus está a fazer é exatamente aquilo que os judeus faziam, celebravam na festa dos pães ázimos, dando lugar à festa seguinte, que era a festa das primícias. Ora,
o Israel antigo, o que é que ele fazia? O sacerdote, na sexta-feira, saía de Jerusalém até ao campo que, por sorte, calhou para ser ceifado as primícias da cevada. O trigo vem mais tarde, no Pentecostes. E o sacerdote media o tempo que levava desde o santuário até ao terreno de um judeu qualquer, que escolhido por sorte, calhou nele, ia colher aqui, e ia ver o tempo que demorava até chegar ao templo de novo, ir e volta. Para quê? Para que na sexta-feira, o que ele fazia, o sacerdote, era ir marcar a parte do campo que seria ceifada para que levasse o molho de espigas até ao templo no domingo de manhã. E no domingo de manhã, este sacerdote tinha que estar no templo às 9 em ponto da manhã para que o sacerdote pudesse oferecer a Deus o molho das primícias. Estamos a ler Levítico 23. A ver? Ora, o que Jesus fez, quando ele diz que está consumado, quando ele deu o Espírito, aqui está, é dito que no cemitério alguma coisa aconteceu. Assim como na sexta-feira, antes de Jesus morrer, o sacerdote ia ao terreno do Senhor José marcar onde ele no domingo iria ceifar, horas da manhã, muito cedo. Quando o sacerdote chegou lá para marcar o terreno na qual ele ia ceifar aquilo, naquele momento Jesus vai dizer, render o Espírito, e as sepulturas se mexeram. Ou seja, o sacerdote estava a marcar o trigo, a cevada, e também Deus estava a marcar aqueles que iriam ressuscitar com ele no domingo de manhã, no primeiro dia da semana. O judeu não sabe isto, nem porquê é que se faz assim. Sabe que é uma ordem de Jeová, ou de Yahvé. Ora, para quê? Para que quando Jesus ressuscitasse no domingo, quando o sacerdote foi ao campo colher, já tinha medido o tempo de ir e vir, quando no domingo de madrugada ele vai ao campo, meio-dia de semana, colher as espigas para apresentá-las diante do Senhor, estão a ver? Quando é apresentado diante do Senhor, no domingo, quando Jesus ressuscita, eles ressuscitam. Aqueles, segundo a Espírito de Cia, quer nos primeiros escritos, quer no livro de Atos das Nações, não dá nomes. Diz aqueles que depositaram a sua vida, deram a sua vida em martírio por amor à causa. Não dá nomes. Alguns mártires. E entre os mártires, se calhar, pelo menos o mais conhecido de nós será João Batista. Não dá nomes. Só diz alguns pormenores, alguma qualificação para que, e daí temos uma ideia, uma imagem mais fértil. Ora, estão a ver? Para que às 9 horas esse molho de espigas pudesse ser do campo que foi previamente marcado, ser apresentado diante do Senhor. Mas reparem, o pormenor é que, segundo o Talmud, o molho de espigas tinha de ser apresentado no templo às 9 da manhã. Isso quer dizer que Jesus, quando está muito cedo, Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, muito cedo, muito de madrugada ainda, Maria, quando foi ao sepulcro, não é? Para buscar Jesus, não o encontrou, viu aquele senhor lá, pareceu-lhe lá um hortelão, não é isso? E reparem que é dito lá que quando Jesus diz Maria e ela espanta-se, és tu, Senhor, o Raboni? O que é que Jesus diz a Maria? Lembra-se? Mulher, não me detenhas. Qual é a razão? Porque ainda não subi para o meu Pai. E segundo o Talmud, se o molho de espigas era apresentado diante do Senhor às 9 em ponto, Jesus tinha que estar no céu às 9 em ponto daquela manhã. O tipo e antitipo.
Bom, a seguir temos as primícias, que é a ressurreição dos santos. Nesta fase. Estão a ver? A seguir, nós entramos aonde? Outro slide? Nós entramos aonde? Aqui era a tal porta, estão a ver? As cores, tal porta. Outra a seguir. Ok. A seguir entramos no lugar santo e depois lá atrás no lugar santíssimo. Reparem aqui, quando entramos aqui, o mobiliário, neste caso, a porta está aqui, não é? Estão a ver? Aqui à minha esquerda e à nossa direita, quando se entra, estava este mobiliário, não é? O que não está correto. O artista foi em cima de coisas bonitas, mas não está correto. E vemos aqui que esta mesa, que aqui está, que é a mesa dos pães este lachem panim, este pães da presença, ou da face de Deus. Da face. Panim, face. Reparem esta mesa, o que é que ela tinha? Está à nossa direita. Vocês sabem porque é que aquela mesa está à direita e não à esquerda? Parece uma chinesice, não é? Mas porquê é que ela está à direita e não à esquerda? A entrada do santuário estava em que ponto cardeal? Norte, sul, este ou oeste? Entrada. Isto parece uma chinesice, mas tem toda a importância. De que lado é que Deus veio do céu, Deus em Cristo, à terra? Entrou na terra de que lado? Norte. Aqui o historiador de Lucas diz que não. Está a ver? Vamos ler aqui Lucas capítulo 1. Ora vejam, a importância que isto tem. Parece uma chinesice. Mas é tremendamente importante, meus irmãos, para entendermos isso. Eu sei que hoje não vos falo tanto ao coração, falo-vos mais à mente. Mas sem a mente o coração não funciona. Não é? Porque é a sede de muita coisa. Diz aqui, Lucas capítulo 1, e a partir do verso 78. Reparem o que lá está. As traduções nem sempre são as mais justas em relação ao grego que aqui está. Diz, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. E como é que tem nas vossas traduções? Que do... Aqui tem Oriente. É alguma diferente? Que do... Não é? Eu quando aprendi na escola, este... Não é? Oeste, poente, ocidente é o caso, não é? Este, leste, oriente, nascente ou levante, não é? Portanto, Jesus veio a esta terra, desceu para o lado oriente, este, norte, sul, este e oeste. A entrada da porta, meus irmãos, está no lado este. E porquê? Exatamente o contrário do sol. Porque se eu entro no santuário assim, para o lado este, o sol tem que estar, neste caso, no lado este também, não é? Mas eu, ao virar-me para o santuário, o que é que eu estou de costas para quem? Para o sol, Deus Shamash, o Deus babilónico Shamash, o Deus Sol, o Deus da justiça. Ao passo que os santuários pagãos estavam ao contrário. A porta estava naquele lado. Para quê? Quando eu entro, estou a adorar o sol. Que é isso, curiosamente, que se lês o profeta Ezequiel no capítulo 8, no verso 16, não é? As abominações, a maior delas era 25 varões viris virados para o sol. Abominações em Israel. Não é? Porque na Babilónia, cabalisticamente falando, 25 é o número do Deus Shamash,
o Deus do Sol. Ou o Deus Ra no Egito, não é? O Deus do Sol. Bom, ora, então, vemos aqui à esquerda, à nossa direita, não é? Se aqui é o este, ali naquele lado é o oeste. Se ali é o oeste, ali naquele lado é o quê? O sul. E neste lado é o norte. Porquê é que a mesa está aqui? Lembram-se Ezequiel 14? Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao... E nos bandas do lado do... me sentarei. De onde é que Deus vem? Onde é que está o trono de Deus? Norte. Palavra de Deus, norte. É a razão pela qual a mesa está aqui. E a mesa tinha outras particularidades. Esta mesa que está aqui, o artista pôs aqui uma coisa, uma serrilha, não é? É uma coroa à volta, não é? Mas quantas coroas tinha a mesa? Nós somos uma igreja evangélica, enfim, evangélica entenda-se. Então, quantas coroas tinha a mesa? Aqui tem uma. Mas será que realmente ela tinha uma coroa? Não tinha, pois não. Tinha 2 coroas. Podemos ver isso aqui no livro do Êxodo, no capítulo 25, por aí. 25, exatamente, a partir do verso 23. Diz que tem 2 coroas. Aqui só tem uma, não é? E porquê é que este artefacto tem 2 coroas? Porquê é que será? Porquê é que aqui são 12 pães das tribos de Israel, não é? Porquê é que aqui 12 pães? Já viram os pães árabes que são muito... Tenha 12. Mas aqui não. Aqui são... Em vez de estarem 12 aqui, faz conta que só encontram uma, não é? Está ali, esta não existe, não é? Não. Tem 2, tem uma de 6, outra de 6. Porquê? Já pensaram? É um chinesice mesmo, não é? Mas é capital, meus irmãos, para percebermos o mistério da salvação. É capital. Nós somos os únicos ao mundo a estudar isso. Porquê é que tem 2 coroas? Porquê é que será? É uma mesa de ouro, por isso tem 2 coroas. Será isso? Porquê é que será? Porque 2 coroas que representam o quê? O trono de Deus. No santuário, quantos tronos Deus tem? Ali. Tem? 2. Este é um e o outro está lá no lugar santíssimo, ou não é? Não sabiam que isto era o trono de Deus? Não. Quando estudam Daniel 7, não é? A partir do verso 10, é isso que lá ireis encontrar. Sentou-se o juiz e depois vem alguém ao encontro do ancião de dias, do lugar santo ao santíssimo. Não é? Porquê? Porquê é que tem 2 coroas então aqui? Ali é o trono de Deus, ou não é? Eu estou a falar de cor, não é? Vamos ver. Querem ver o que diz aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 4? Capítulo 4 do Apocalipse. Diz aqui no verso 5. Capítulo 4 do Apocalipse, verso 5. O que é que lá tem? Tem assim, estão a ver, o cenário é este que está aqui, não é? O capítulo 4, verso 5 está a descrever este cenário que aqui está. Diz assim, e do trono, e reparem, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono, o que é que estava diante do trono? Se é diante do trono, ou é para ali? Deve ser para aqui. Portanto, o trono de Deus era este, que na altura estava ali.
Porque o trono de Deus tem rodas, segundo Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10. Não é? Rodas, é movível, não é estático. Não é? Portanto, este é o trono de Deus, mas tem duas coroas, porquê? Porque está sentado nele quem? O Pai e o... Algumas sabem que o nosso meio são os teólogos pululam por aí, não é? E então vão dizer que, está a ver, se são dois, é porque o Espírito Santo não existe. O tal Espírito Santo fomos enganados durante não sei quantos, dizem-nos por aí, não é? Descobriram uma nova luz, não é? Eu tenho 68 anos, comecei na igreja com a minha mãe aos 4, nunca está lá ouvir que não houvesse Espírito Santo, nunca está lá ouvir, mas pronto, mas há luzes assim espontâneas, não é? Porquê é que estão dois e não três? Descobrimos a roda, não estão três, estão dois. Porquê? Porque Jesus, quando ressuscitou, para onde é que ele foi? Para o lugar santo. Alguns teólogos da nossa praça dizem que foi para o lugar santíssimo, curiosamente. E gente bem colocada até. Para o lugar santo. Basta ler o capítulo 1 do Apocalipse para vermos que Cristo foi para o lugar santo. E porquê é que não está lá, aqui neste caso, 3 coroas, mas estão 2? O capítulo 5 explica isso, no verso 6. Porque quando Jesus ascende aos céus, quem é que desce? Quando aquele vier, importa que eu vá. Diz aqui no verso 6, capítulo 5, verso 6. E olhei e eis que estava no meio do trono, nos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro que havendo sido morto, tinha sido de 7 pontas, 7 olhos, que são aonde? Enviados a? Não podiam estar aqui. É por isso que estão 2, não estão 3. E quando Cristo ascendeu aos céus, onde é que ele se sentou? Sentou-se no trono de... Como é que a gente sabe isso? Está escrito, não é? E é o que diz aqui no capítulo 3, no verso 21. Ao que vencer, Apocalipse, não é? Ao que vencer, que se sente comigo no meu trono, como eu. Onde é que ele está então? Lugar santo. Ou seja, o norte é o lugar de Deus. Capítulo 18 do Apocalipse, verso 1. Onde é que vem o alto clamor? Do norte. De onde é que veio o selamento do povo de Deus? Apocalipse, capítulo 7. Lembra-se? No capítulo 11 de Daniel, diz que o rei do norte ouviu rumores de onde? Verso 44, 43, 44, por aí. Rumores do Oriente. E que o espantaram. E porquê do Oriente? Tudo que vem de Deus é do Oriente. E porquê do Oriente? O que é que ele espantou? Apocalipse 7 tem a resposta. Apocalipse 7. Diz aqui... Apocalipse 7 diz aqui... onde é que está? No verso 2. E vi um outro anjo subir da banda do sol e tinha na sua mão o quê? Então o que é que vem do Oriente? O selo de Deus. Irmãos, são coisas que nós temos que saber. Se não somos adventistas de quê? Só do 7º dia e o advento, onde é que fica? E, meus irmãos, por isso é que isto é o triângulo da salvação aqui, sintetizando. Alimento da palavra, lachem panim, os pães da presença, da face. O lado da oração, o altar do incenso.
e o lado da testificação do Espírito Santo. É o triângulo. Pronto, Pronto, passando muito rapidamente para a parte da frente, aquela dali, essa é a mais conhecida de todos, não é? Portanto, o dia das expiações. Tem ali uma arca, não é? O que é que estava dentro da arca? Lembram-se? Estavam lá 3 artefactos dentro da arca. Estava a lei, o que já me esqueci, a vara de Arão floresceu, e estava mais o quê? E um coisinho de cornflakes. E o maná, muito bem. Vem lá. Muito bem. Então, e agora a tampa da arca, estão a ver? O que é que se fazia na tampa da arca? O que é que se fazia lá? Era para tapar os artefactos que estavam aqui, não é? Muito bem. E o que é que se fazia aqui na tampa da arca? Era Jesus, não é? O sumo sacerdote. Fazia o quê? O que é engraçado, meus irmãos, é que esta tampa, não é? Que na linguagem hebraica se chama-se um kafar, um caporet, uma tampa. Curiosamente, na linguagem grega, que é a mesma coisa, não diz kafar, que é hebreu, mas diz hilasterion. Lembram-se quando aquele publicano está junto ao altivo fariseu? Quando o fariseu diz, graças te dou ao Deus que eu não sou nem como este, nem como aquele, nem como os demais ladrões. Qual é que a oração não passou do teto, não é? Mas lembra-se que o publicano, o que é que olha? Mal olhava para o templo e vai dizer, tem... Ainda há bocado falou-se na misericórdia e justiça. Este 34 mostra claramente que são 2 dos atributos de Deus. Recebe a misericórdia de Deus. Ora, e vemos aí, meus irmãos, que nesta tampa, ele diz lá, tem misericórdia de mim, ó Deus. O que ele está a dizer é, ó Deus, sê o meu hilasterion. Representa para mim, ó Deus, a tampa da arca, na qual tu fazes esta intervenção a meu favor. Prezados irmãos, sei lá, isto é todo um filão, mas é necessário que compreendamos, conheçamos tudo isto, meus irmãos, porque nós queremos continuar a ser o povo do livro. Queremos demonstrar, como diz o texto e muito bem, demonstrar o caráter de Deus onde quer que nos possamos encontrar como verdadeiro povo de Deus. Agora, se nós não soubermos ao que vamos, representamos quem? Temos que representar também de uma forma, está escrito. Jesus, que era o Filho de Deus, não esteve acima do está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E palavra, meus irmãos, tem 2 palavras para dizer palavra. Logos e rema. Logos é a palavra preferida, este dabá, haja. Salmo 33. E este rema é a palavra consolidada por Deus. Não é isso que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está rema, está de Deus, está escrita. Não foi isso que ele viu no céu, quando se batizou um mês antes? Eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Foi essa palavra que ele disse. Está escrito. Palavra de Deus. É quanto basta. Estou aqui, pareço um mendigo. Estou aqui, pareço um sem-abrigo. Estou aqui imundo, estar no deserto tanto tempo, sem dúvida. Mas eu sou aquilo
que o meu pai me disse que eu era há um mês atrás. Eis o meu filho amado. Quem és tu para dizer que és tu o Filho de Deus? Cremos nós na palavra de Deus, meus irmãos. A sério. Nós vimos à igreja, eu sei, queremos espiritualidade que se consegue com um culto que fala ao nosso coração. Então, eu vou terminar a parte cerebral e vou ler um pouquinho só dessa parte mais pastoral do culto que fala ao nosso coração. Leria aqui um texto do livro do Gênesis. Fala aqui, eu sei que os irmãos gostam muito, eu não sei, vocês gostam muito, qual é que gostam mais? Daqueles filhos de Isaac? Gostam de Jacó ou de Esaú? Qual é que gostam mais? Gostam mais de Jacó, é isso? E de Esaú ninguém gosta. Parece que estou a libar o Esaú, não é? Não, é verdade que não. Reparem que há aqui duas realidades que acerca destes dois irmãos. No capítulo 27 do Gênesis e no verso 36. Lembra-se? Aqui encontramos a segunda parte, quando Jacó e Esaú, e a bênção de Isaac aos seus dois filhos. E sabem que Esaú foi caçar, não é? O nosso amigo Isaac, o seu pai, amava muito o Deus Vento. Deus Vento. Guisados e coisas assim, não é? E diz aqui, enquanto ele foi caçar, portanto, o nosso amigo apropriou-se daquilo que não devia, não é? O Jacó, não é? E Jacob quer dizer usurpador, não é? Aquele que tem aquilo que não deve, ao princípio. Verso 36. Quando Esaú chega, diz... Sabiam que Jacó enganou seu irmão 2 vezes? É o que ele diz. E a primeira vez qual foi? Esta foi a bênção da primogenitura. E a primeira vez foi? Está aqui no capítulo 25. Diz assim, verso 34. E Jacó deu pão a Esaú. E deu também o guisado de lentilhas, e Esaú comeu. Reparem na dinâmica do texto. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi. E assim desprezou Esaú da sua primogenitura. Ih, que coisa! Não é? Esaú desprezou. Irmãos, é necessário que a arqueologia aqui nos ajude um bocadito. Reparem que diz aqui no verso 29, Jacó cozera o guisado, e agora diz que veio Esaú de onde? Do campo. Só que este campo, meus irmãos, é o deserto da Judeia. Já viram filmes, quando se atravessa um deserto, o meu vem cheio de ampolas, não sei como é que se diz ali em linguagem clínica, médica, cheio de ampolas, todo desidratado, tudo, não é? Esaú veio deste campo. Parece aqui um campo de golfe, não é? Mas não é nenhum resort, é mesmo vir, mesmo. Aliás, ele diz claramente, não é? Aqui, diz aqui, no verso 30, e disse Esaú a Jacó, deixa-me comer este teu guisado vermelho, que ele não sabia o que era, porque estou cansado, e no verso 32, a ponto de morrer. Vamos imaginar que vocês são donos aqui do Barreiro e vêm atravessar o deserto assim mesmo, como se vê nos filmes, todos cheios de ampolas, todo desidratado.
E eu com o notário ao lado, claro. Não é? E agora digo aqui à Natasha, Natasha, Barreira é teu. É meu, é. Olha aqui uma água de luz, olha aqui. Quanto é que a Natasha dá por estes não sei quantos decilitros de água? Fresquinha, assim, a borbulhar, fresquinha. Aqui com o advogado aqui ao lado para escrever. O notário, quanto é que ela dá? Eu pedi-lhe o barreiro todo. Quanto é que a Natasha dará? E vocês quanto é que dariam? Se fossem donos aqui da Vilação ou do... Quanto é que vale esta garrafa? No mesmo cenário. Estão a ver que a arqueologia nos ajuda? E o tal guisado, porque ele pensava que era carne. Ele foi enganado porque pensava que era carne. E realmente hoje o que o Meduíno dá a qualquer desidratado é exatamente lentilhas ainda hoje. Mas pronto, vamos terminar aqui. Capítulo 27. A bênção deste homem. A bênção. Agora é necessário selar aquilo que Jacó tinha adquirido fraudulentamente, é assim que se diz? Fraudulosamente. Sem ser honestamente. E veio, pois, verso 18. E veio ele a seu pai e disse... Meu pai, ele disse, eis-me aqui. E reparem que Isaac era cego, mas não era surdo. Eis-me aqui. Foi a voz que ele ouviu. E reparem que ele vai dizer, e quem és tu, meu filho? Porque se lemos a partir do verso 15, vemos que Jacó vestiu-se todo como Esaú. Peles de cordeiro, cheirar a cavalo, cheirar a campo, cheirar a quê? Porque o Jacó era o menino assim da mamã, assim todo da mamã. Mas Esaú é todo o homem, aquele homem machão, aquele latino não sei quê, não é? Cheirar a cavalo. Por isso é que ele diz, reparem que ele diz aqui no verso 16, com as peles de cabritos dos cordeiros cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Jacó era aquele macho, não é? Cheio de cabelos, todo sítio, saltava aqui para a gravata na altura que ele tinha, não é? O Jacó, coitadito, não tinha feito a depilação laser, não tinha... E agora há que me fazer um travesti de Esaú. Ajudado pela mãe, claro. E diz aqui, sou eu, meu filho, que era o Jacó, falar para o irmão, mas o pai, quem és tu, meu filho, quem és tu? Verso 9, e Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Verso 21, e disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalte, meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Verso 22, então chegou Jacó a Isaac, seu pai, e apalpou e disse, a voz é de Jacó. Mas as mãos nas quais eu apalpei é Esaú. Verso 24, e disse de novo, és tu mesmo meu filho Esaú? E ele disse, eu sou. E é por isso que chega aqui o irmão, agora, mais tarde, tudo consumado, aquele bandido enganou-me, esta é a segunda vez. E é por isso, meus irmãos, que fala aqui acerca de Jacó, mais tarde, quando ele, no capítulo 32, quando ele regressa à casa, é aqui que ele tem aquele sonho, junto a Jaboque. Sonho, ou seja, que ele luta com alguém. E aqui que nós encontramos algo extraordinário, meus irmãos, quando ele pensa que está a lutar com alguém e está a ser vencido aos poucos. Vocês lutam com alguém, com vocês sois vencedores, o vencido está em posição de negociar. Acham que está? Não está, para não?
Mas reparem o que ele diz aqui, no verso 26. E Jacó, o vencido, diz: não te deixarei ir até que me abençoes. O vencido a falar para o vencedor. Era necessário haver qualquer coisa neste homem. A mudança de um nome. Verso 27. E de novo a mesma pergunta, 20 anos depois. Esta entidade chama-lhe, pergunta-lhe: qual é o teu nome? E reparem que Jacó aqui não diz: o meu nome é Jacó. Esaú. O que ele diz é: a miséria que tu vês, ela tem que sair de mim. Eu quero lançar fora de mim a veste de Esaú. Lançar fora de mim o cheiro de Esaú. Eu sou somente esta miséria que tu vês. Por isso, qual é o teu nome? O meu nome é Jacob. O meu nome é usurpador, aquele que está onde não devia estar por direito. Porque herdava é o primogênito, Esaú. Pois bem, diz aqui o texto, no verso 28, então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacob, mas chamar-te-ás Israel. Ish, o homem, Ra, lutar, El, Deus. Será chamado o homem que luta com Deus, para que haja esse novo nascimento. Mas para que haja esse novo nascimento, meus irmãos, temos que o conhecer, para podermos esvaziar-nos do eu, da nossa arrogância, da nossa petulância e da nossa sei lá mais quê. Que talvez só a idade permite isso. Os dedos são diferentes. Todos temos matizes diferentes. Em singular somos frágeis, mas unidos somos uma mão forte. Deus não nos quer iguais. Deus fez-nos diferentes, com talentos diferentes. Por isso, meus irmãos, bom Deus e Pai que estás nos céus, quero agradecer-te, Senhor, a tua misericórdia por cada um de nós e o quanto nos ensina, Senhor, através da nossa existência, triste existência, o quanto devíamos ser e não temos sido. Que possamos, Senhor, também vestir uma nova roupagem. Possamos abdicar da petulância do nosso eu. Para que tu possas viver em plenitude no nosso coração. Abençoa, Senhor, a igreja aqui presente.
esta comunidade, Senhor, que ela possa crescer em harmonia com a Tua Palavra, possa dar sabedoria do alto, Senhor, clarividência àqueles que aqui lideram, para que dentro em breve, Senhor, e Tu sabes que, apesar de não ser esse o nosso tempo, mas o Teu, dentro em breve, Tu irás buscar o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua Palavra e a viver por ela, porque os dias que se aproximam são maus, são terríveis. Dá-nos força, sabedoria, Senhor, para que possamos prevalecer ao Teu lado. Tudo que é deste mundo aqui fica, Senhor. Que possamos entesourar as coisas que são do céu, que duram para todos sempre. Inspira-nos, Senhor, não? Uma vez mais. E que possas ter misericórdia para cada um de nós, Senhor, para que, como foi cantado aqui, que um dia possamos estarmos todos juntos para subirmos contigo para todos sempre. Essa pátria, Senhor, que durante um tempo estaremos contigo. E aqui, Senhor, neste átomo do universo, no qual, Senhor, Tu farás e colocarás o Teu trono. Que honra, Senhor, neste grão do céu, deste universo, este grão que Tu amas e que Tu deste a Tua vida por ele. Como podemos agradecer, Senhor? Tamanho cuidado, tamanho misericórdia, Tu és justiça, mas também és misericórdia, Senhor. Abençoa-nos uma vez mais, Senhor, sustém-nos com o Teu poder. É o que humildemente queremos suplicar-te, no nome e nos méritos de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Santo, 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 Santo é Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Terra e céus formaste para o Teu louvor. Santo, 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 sumo benfeitor. Santo, Santo, Santo.